Laura, deixa eu te perguntar, como é que fica essa questão hormonal, esses hormônios da mulher no pré e no pós-menopausa? O que que você vê de influência? Toda mulher vai precisar de fazer reposição hormonal? Como é que isso aflige as mulheres? Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. É muito bom fazer parte dessa mesa. Então, tem muita alteração hormonal, né, nesse início aí de climatério, menopausa, e isso aflige muito as mulheres, né? Então, eu falo assim, a reposição hormonal, ela é para todas as mulheres, desde que não tenha nenhuma contraindicação ao seu uso. Ela vai ter os benefícios da reposição hormonal quando ela é bem indicada, quando estiver numa janela de oportunidades que a gente fala. Então, ela é importante porque vai ajudar a mulher a envelhecer de uma forma saudável, né? Então, eu sempre aconselho a mulher que está passando por essa fase, que tem aqueles sintomas de ondas de calor, né? Às vezes uma irritabilidade, insônia, a procurar um ginecologista que para poder ver a questão da reposição hormonal, que ela traz benefícios para a mulher, né? Nessa fase, a gente tem muita queda do estrogênio, da progesterona, e isso traz acometimento para o organismo da mulher, até mesmo para a pele, né, Rafa? Sim, você tocou num ponto aí que é importante, né? Estrogênio é fundamental Fundamental. para a pele. Então, quando a gente vai fazer procedimento, mesmo a gente usando, né, um bioestímulo de colágeno, tudo, se não tiver com estrogênio, ok, a gente pode ter uma resposta ruim, né? A pele começa a afinar, começa a ter alterações de circulação. Então, a gente precisa, né, desse estrogênio, então, ok, de ter um acompanhamento multidisciplinar, Disciplinar, né? né? E até mesmo a questão da queda do estrogênio para a saúde mental também, né, Poliana? Sim, com certeza. E hoje um assunto bem interessante, né, um tema bem em voga é que cada vez mais a reposição hormonal é segura, né? Que antes a gente tinha um receio, Um tinha que tabu, né? exatamente um tabu de aumentar risco cardiovascular e de tempo para reposição hormonal também, né? E hoje a gente tem tido uma posição até do FDA Uhum. bem interessante em relação à segurança da reposição hormonal. Sim. E também em relação aos tipos de reposição, né? Sim, Pode ser gente, tópico. tópico. Nós temos hoje, assim, eu falo assim, que para cada sintoma, sinal da mulher, nós temos um tipo de reposição. É muito individual, né? Tem pacientes mulheres que vão ter a reposição oral, outras vai ser transdérmico, a outra tem um gel vaginal, se tiver ali uma secura vaginal, né? E é o que você falou, proteção cardiovascular e óssea também, né? É importante, né, falar. E vai ajustando de acordo com o que a paciente precisa, de acordo com o que fica melhor para E ela, isso, ele né? vai ajustando a dose, a via de administração. E tem um impacto muito importante na saúde muscular e óssea, né? Que andam juntos e estão muito relacionados à manutenção da funcionalidade, né? Da autonomia e independência, que é o que a gente busca. A gente está envelhecendo, mas a gente quer viver mais com qualidade de vida, né? Pois é, Polly, eu ia te perguntar isso. Como que seus pacientes administram e como que você ajuda os pacientes a administrar essa questão de perda de função, né? Porque acho que isso é uma das coisas principais aí no processo de envelhecimento na terceira idade, de começar a perder função, altera a visão, altera a audição, começa a perder a autonomia. Como que os pacientes se sentem em relação a isso e como que você ajuda a administrar isso? Olha, eu via há um tempo atrás uma inércia muito grande em relação a essa incapacidade, né? As incapacidades que o envelhecimento podem eventualmente nos trazer. Mas hoje em dia eu vejo que cada vez mais as pessoas estão buscando ser ativas no próprio envelhecimento, porque a gente planta o nosso envelhecimento, né? Se tudo der certo, se a gente conseguir, se a gente tiver um êxito muito grande, a gente vai envelhecer. Então, hoje as pessoas têm visto mais o envelhecimento como um privilégio e talvez buscado organizar, se planejar para envelhecer. Antigamente a gente via uma inércia muito grande, as pessoas procuravam ajuda quando já tinham uma perda funcional. Iam, por exemplo, ao geriatra quando já tinham tido uma fratura de fêmur, tinham tido uma perda funcional grande. Hoje a gente pega o paciente com sarcopenia. Ele vem ao consultório querendo envelhecer bem,
a gente consegue diagnosticar a sarcopenia, diagnosticar uma osteoporose e prevenir todo esse declínio, né? Que geraria aí um grande impacto tanto em sobrevida, em tempos em anos vividos e qualidade de anos vividos. Então, hoje em dia, essa busca ativa por um envelhecimento saudável tem sido bem maior, assim. Eu acho que em todas as áreas a gente trabalha mais com prevenção, né? Então, assim, as mulheres me procuram pela parte estética e aí eu tenho que dar o devido valor para a estética, porque às vezes as pessoas colocam, é só estética, mas a estética mexe com a autoestima, né? Então, assim, de uma forma preventiva, que a gente brinca, vamos fazer um banco de colágeno, uma reserva de colágeno, e vem mais precoce, se preparam, como você disse, para o processo de envelhecimento, eu também vejo isso na minha área, que o resultado é muito melhor quando se trabalha de uma forma preventiva. Então, quando você começa a fazer os procedimentos cedo, se prepara para envelhecer, porque só não envelhece quem morre cedo. Então, ninguém quer morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. A outra opção, né? A outra opção não é boa, né? Também na parte da ginecologia, né? Porque as mulheres chegam, tô envelhecendo, quando que eu vou entrar na menopausa? Né? Vou perder libido, vou ficar toda chata, irritada, ou senão assim, vou engordar, ter aumento de gordura ali abdominal. Então, ondas de calor. Então, o quanto a gente para a gente planejar esse envelhecimento ao invés de só minimizar danos, né? Exatamente. Porque chega um momento, por exemplo, na questão estética, que o idoso às vezes nunca tratou e chega às vezes aos 70, 75 anos, se olha no espelho e não se reconhece. Mas aí você vai procurar muitas vezes né, algum auxílio, alguma ajuda médica, e aí você vai minimizar danos, sendo que você poderia ter prevenido isso, poderia ter planejado esse envelhecimento. Porque envelhecer todo mundo vai, né? Uma forma natural, né? Sim. Envelhecer. Só que a gente pode envelhecer de uma forma saudável e ativa, né? Sim. E a gente pode ter isso para a pele também, assim, né? Às vezes as pessoas colocam isso, mas a parte... Esse paciente chega para mim e fala, eu tô acabada, vim aqui porque eu tô acabada, porque eu tô envelhecida, o quanto que isso mexe com a autoestima, né? Principalmente das mulheres, assim, o quanto que isso influencia. Também você falando de pele, a questão de vulva, de vagina, que estética íntima mesmo, que tem flacidez, né? Isso incomoda, tá cada vez mais incomodando as mulheres, né? Está crescendo essa procura. Então, isso é importante, que isso mexe com a autoestima também. E com a saúde mental, né? Com a questão de depressão, porque o envelhecimento, ele vem relacionado a grandes mudanças, né? Tanto, como a gente comentou, hormonais, perdas sociais muito grandes, estéticas. Eu ia te perguntar isso, Polly. Depressão, que está super comum, os transtornos mentais estão super comuns. A depressão, ela tem ocorrido mais na terceira idade? É mais comum no paciente idoso? Então, talvez não seja em maior proporção, mas é mais negligenciada e o diagnóstico é mais tardio, porque muitas vezes os quadros depressivos no paciente idoso, eles são quadros atípicos. Eles não têm aquela tristeza tão exuberante dos quadros que os jovens apresentam. Então, muitas vezes a família interpreta como um desânimo. Minha mãe já trabalhou demais, agora está mais tranquila, que está mais quieta. Meu pai não quer pescar, mas já pescou muito, está na hora de descansar mesmo. E aí, por trás, pode ter um quadro, sim, um quadro depressivo que merece o tratamento, porque os idosos respondem muito bem ao tratamento, né, com os antidepressivos. E muitas vezes não são diagnosticados devidamente ou são tratados com subdoses, né? Dose baixa. As pessoas têm medo de tratar o idoso, né? Eu vejo muito, principalmente aí na saúde mental. Porque eles são mais sensíveis aos efeitos adversos das medicações. Então, é muito importante estar atento. Não é comum o idoso deixar de fazer as coisas que sempre deram prazer. Sabe? Não é comum o esquecimento que atrapalha a rotina. Não é comum o desânimo que atrapalha a rotina. Isso deve ser investigado e deve ser tratado, porque o ganho funcional é muito grande. Fora que a depressão também, né? A questão da menopausa, às vezes a reposição hormonal vai ajudar a mulher nessa fase, né, da depressão, né?
Isso ajuda muito a reposição hormonal. Eu pego vários pacientes também que às vezes vão ali, fazem um procedimento estético, faz um botox, e aí aquilo ali melhora, né? A paciente melhora a autoestima dela e melhora esses quadros, ajuda a sair desse. Óbvio que a gente não vai tratar a depressão com procedimentos estéticos, mas a partir do momento que a paciente já está se tratando, já está melhorando, ela começa a querer a ter um autocuidado. É uma soma de fatores, né? Sim. Eu acho que se somam, assim, não existe uma intervenção única, né? E eu acho que a mulher, ela culturalmente é cuidadora, então muitas vezes a gente se negligencia, a gente esquece muito desse autocuidado, e quando você vira essa chave, sabe, do amor próprio, do autocuidado, você ganha, assim, uma lucidez sobre a sua vida, sobre os acontecimentos, e a repercussão é gigantesca em relação, assim, à família. Né? E fora também que o auto, né, você falando aí do autocuidado, não vai envolver só também medicamentos, né? Uma atividade física, uma alimentação, né, saudável, isso vai influenciar também no envelhecer, né? Com certeza. Tudo se complementa, né? Eu vejo, assim, outro dia atendi uma senhorinha de quase 70 anos. Primeira vez que ela foi lá para fazer botox, foi até a filha que levou. Não, a filha não estava, já tinha feito os procedimentos estéticos dela, levou a mãe. E aí a mãe foi para fazer o procedimento. Quando ela voltou, que ela tinha feito botox, preenchimento e tal, ela estava numa felicidade, falou: nossa, eu nunca mais vou deixar de fazer, porque eu mereço. Agora eu descobri que eu mereço fazer isso. Eu estou me sentindo muito bem. Isso dá uma satisfação muito grande pra gente de ver o paciente assim. Dá mesmo. E tem uma repercussão geral, global na vida dela. A própria família percebe, isso, né? Isso que eu ia falar. Às vezes, eu falo que às vezes a paciente da menopausa, ela fala: eu tô com vontade de matar o meu marido. Aí quando elas têm a reposição hormonal, que ela consegue melhorar essa questão da irritabilidade, o próprio marido retorna na consulta para falar. Agradecendo, né? Então a casa tá harmônica, minha esposa tá feliz. Tá. E assim, se vocês pudessem dar um conselho para quem está envelhecendo, para se preparar para o envelhecimento, para a mulher que está ali também na pré-menopausa, que conselho você daria? Eu acho que vai ser geral. Faça uma atividade física. Junto com uma alimentação. Exatamente. E quando a gente fala alimentação, principalmente na geriatria, não é suplementação nutricional, é feira, verdura, exatamente. Uma alimentação adequada e um planejamento desse envelhecimento. Todos os sentidos, né? Na questão ginecológica, na questão da dermatologia, porque a pele é um órgão, né? A gente esquece, às vezes associa muito com estética, mas é um órgão, é saúde. Tem paciente que vai para fazer check-up, né, da pele, tem que olhar, o índice de câncer de pele é cada vez mais alto, então a gente tem que estar olhando o paciente como um todo, tá fazendo um exame preventivo, né? Isso faz toda a diferença. Eu acho que se planejar de todas as maneiras, né? Fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Tem até um livro interessante, não sei se vocês conhecem, que chama da doutora Ana Cláudia Quintana, Para a Vida Toda Valer a Pena. É um livro muito interessante que ela fala isso. Que quando a gente às vezes vai viajar, ela cita um exemplo, quando a gente vai para o deserto, a gente estuda, né? Olha, planeja, durante o dia, a gente planeja, durante o dia é muito quente, eu tenho que levar uma roupa adequada, uma alimentação adequada, à noite é muito frio, então eu me planejo para viver aquele momento. E com o envelhecimento não, a gente vai tocar no barco. Então a gente é pego de surpresa e assim, muitas vezes vai tendo perdas e sofrimentos que poderiam ser evitados ou pelo menos minimizados. Então acho que é um planejamento adequado do envelhecimento, associado aí a uma atividade física regular, alimentação adequada. E a questão da socialização também. Eu falo também é fazer os seus check-ups, né? Não é só ir em um médico. Eu falo assim, eu acho que tem que pegar um médico para você, mas eu acho que tem que ter uma equipe ali multidisciplinar. Né? Não é só um médico, né? Eu acho que o segredo é se preparar, né? A gente pensar, planejar e se preparar para o envelhecimento em todas as áreas e vivenciar isso como uma coisa natural, né? Pensar. É natural envelhecer, todos vamos envelhecer. Como um privilégio, né? Sim. Talvez eu acho que seja isso, um privilégio de envelhecer
Exatamente, e não com preconceito. Hoje eu vejo muito uma busca desenfreada pelo não envelhecimento, né? Eu quero parecer ter 20 anos, eu quero ter um corpo. Isso é irreal, isso causa sofrimento. Eu acho que a grande questão é essa, é encarar o envelhecimento como um privilégio e se planejar qual é a melhor pele que eu posso ter aos 70, qual a melhor pele que eu posso ter aos 80. Isso é real, isso é palpável, isso é saúde, né? Isso é saudável. Não dá para uma pessoa de 70 estar com cara de 20, não é natural isso, né? E gera sofrimento em Gera todos os sofrimento. sentidos. Sim, e gera até transtornos, né, no paciente. Sim, com certeza. Então tá, meninas, obrigada por vocês foi estarem ótimo. aqui, foi ótimo. Agradeço muito, ótimo. fico lisonjeada de ter sido convidada e compartilhar esse momento com vocês. Igualmente, foi um prazer. Obrigada, até a próxima.